Bom dia, boa tarde, boa noite, iniciando aqui mais um episódio do Investimento à Beça, hoje com meu amigo Marcel Gomes, do MB. Muito prazer, Hudson. Muito prazer, senhor Marcel, você está bem? Muito bem. E aí, tá tudo jóia? Tudo tranquilo. Ótimo, obrigado, Marcel, por ter aceitado esse convite para a gente falar de um tema muito interessante. Gente, rapidinho, só a introdução. A resolução 175 da CVM de fundos de investimento permitiu a aplicação em cripto. Então a gente vai aproveitar e falar um pouco de cripto e os impactos, né? A gente tem agora a cripto na carteira dos fundos também, tá bom? Muito bom. Essa é a nossa agenda, Marcel. Vambora. Vambora? Seguinte, vamos começar um pouquinho aqui. O que é a nova regulação de fundos, a 175, fala disso, bem alto nível, sobre investimento em criptoativos? Bom, o que ela traz de inovação é uma demanda do mercado, que a gente já tinha alguns fundos operando cripto de alguma forma. O que ela traz é a possibilidade de investimento em cripto de forma direta pelos fundos. Que antes tinha que ser via fundo, né? Isso, numa operação direto no Brasil. Tá. Né? Como que o mercado estava se organizando, ou continua se organizando até a entrada em vigor da 175, constituir algum veículo offshore que faz a compra de cripto e o investimento do fundo local via esse veículo offshore. Tá. Ele acaba adquirindo cripto de forma indireta. Isso é hoje, né? Isso é como é a estrutura hoje. Né? Tá. O que a 175 traz de novidade é não precisar mais dessa estrutura, desse custo de câmbio, desse custo de veículo fora. Tá reduzindo custos, então. E traz a possibilidade do investimento direto aqui no Brasil. Então você tem que ser via um exchange e tal. Isso não muda, né? Tá. Hoje ela já pede que o fundo invista em cripto em ambiente regulado. Tá. Então o local que ele está escolhendo para comprar cripto via esse veículo offshore precisa ser numa jurisdição que tenha regulação de cripto. Tá bom. Ou regulação da entidade que vende a cripto, né, da exchange. Tá bom. Tá. Então isso não muda. O que ela traz o Brasil passa a ter essa regulação e aí você vai poder fazer esse investimento aqui. Hoje o Brasil já tem uma regulação, Marcelo? Que eu tenho o marco do mercado, marco digital, tal. Como é que ficou? Eu também não acompanho. Isso. No final do ano passado, né, aprovou a lei cripto. Tá. Né, e ela entrou em vigor janeiro. Agora, sei lá. Não, 2 meses atrás. Só 2 meses, tá. Tá, então vai segundo semestre, vai. Então, Isso. Tá. Foi quando começou a sair norma do Banco Central. Ainda tem regulação supralegal a ser escrita, né, e divulgada pelo Banco Central, que vai dar as diretrizes de como a exchange precisa trabalhar. Tá. Né? Interessante. A quem ela vai estar submetida já está definido que é o Banco Central. Agora o Banco Central precisa definir se precisa de capital mínimo, que tipo de nível de segurança que ela precisa ter, que tipo de entidade ela precisa ter, que tipo de registro ela vai precisar ter junto ao Banco Central. É isso que precisa evoluir ainda. Mas legal, em termos jurídicos, assim, já existe uma regulação. O mercado hoje você não pode dizer que é um mercado não regulado. Faltam complementos, mas assim, já tem uma regulação básica. Isso. E aí, o que a 175 faz uma vez que isso esteja estabelecido no Brasil, o fundo vai poder comprar cripto aqui dentro. Vai faltar ainda a autorização das exchanges que operam cripto dentro do Brasil junto ao Banco Central. Tá. Então, por mais que a CVM libere a partir de 2 de outubro, com a entrada em vigor da 175, para um fundo poder comprar cripto numa exchange brasileira, a exchange brasileira precisa ter autorização do Banco Central. CVM não. Ou também, não sei. Estou perguntando, se você não souber também, depois você fala. É o Banco Central que dá a licença para a exchange operar. Tá. É isso que a CVM pede. O que a CVM pode fazer é alguma autorização temporária para alguma exchange ou exchange que cumpra os requisitos exigidos pelo Banco Central, ela liberar, mas aí
decisão da CVM liberar ou não. Tá bom. Em termos de regulação, precisa esperar a autorização do Banco Central. E assim, pelo andar da carruagem, estamos falando alguma coisa até o final do ano, você acha ou não? Especulação. A gente acha que até o final do primeiro semestre do ano que vem. Tá. Vem as autorizações, né? Isso. Hoje o Brasil tem quantas exchanges, Marcelo? Mais ou menos? Ordem de grandeza? Você sabe? Não sei dizer, mas com volume relevante tem umas 4 ou 5. Volume relevante. Alguma coisa assim que tenha materialidade. Isso. 4 ou 5, tá? Legal. Agora então vamos lá, aproveitando então. Tá bom. Então o fundo agora pode investir em cripto. Qual é a vantagem? Eu sou investidor, estou investindo em um fundo. Qual é a vantagem de um fundo poder ter cripto? Bom, acho que a vantagem mais evidente é a questão da diversificação. Tá. A gente fala de diversificação, acho que a gente vem de um ambiente, né, quem é mais antigo do mercado, um ambiente 100% doméstico. Tá. E de alguns anos para cá, isso tem evoluído, permitindo investimento no exterior e cada vez um volume maior de investimento no exterior. Tá bom. Pelo menos na questão de regulação, e os próprios fundos têm evoluído. Devagarzinho vem aumentando ao longo dos anos, isso, né? Alocação no exterior. Não é porque a regulação permitiu que todos os fundos atingiram o limite. Né? Sim, tem que ter oportunidades, não tem oportunidade. Né? E agora essa abertura da CVM abre para mais uma classe de ativos, que é a cripto. Se a gente falar de mercado cripto, ele é nativamente global, né? Ele é um mercado digital, então não tem fronteira. Vou até anotar aqui que a gente vai falar de nativamente digital daqui a pouco. Mas vai lá, fala. Isso. E se a gente falar de volume relevante, acaba sendo concentrado em menos ativos, mas é um mercado de mais de 10 mil ativos de acesso automático, né? Quando você fala de digital. E aí, Marcelo, quando você fala em diversificação, a gente está acostumado... Bem, primeiro os efeitos da diversificação que a gente fala bastante aqui, né? Você consegue ter uma melhor relação com o risco-retorno, né? Aquelas coisas. Diversifica, não coloque todos os ovos na mesma cesta, né? Tem uma relação de risco-retorno, você consegue reduzir o seu risco, manter mais ou menos o seu retorno. Então, são as grandes vantagens de diversificação. Quando a gente fala de diversificação, a gente fala, o câmbio vai para um lado, a bolsa vai para outra, large cap com small cap, às vezes tem alguns movimentos e tal. E assim, como é que a gente fala em ativos tradicionais, vamos chamar assim, e as criptos? A gente consegue dizer quais esses mercados são muito correlacionados, pouco correlacionados? O que a gente consegue falar? Dá para ter um cheiro já ou o mercado é muito novo ainda para a gente conseguir? Eu acho que é bem novo e a questão da correlação entre os mercados tem mudado ao longo do tempo. Né? Isso é uma prova de que é novo mesmo também, né? Se a gente pegar 2 anos atrás, era unanimidade falar que o mercado era 100% descorrelacionado. Né? Eu me lembro de um negócio assim. Não, é uma classe de ativo muito bom porque é totalmente descorrelacionado. Não tem correlação nenhuma. Com nada, inclusive. Com nada, né? Negócio assim, né? Mas, com cada vez mais, principalmente cliente institucional entrando nesse mercado, então grandes fundos, grandes players entrando nesse mercado, a correlação começa a mudar, né? Começa a ter muito mais correlação. Principalmente porque vira um investimento de risco, um capital de risco investido num ativo de risco. Quando você muda o equilíbrio de risco de um fundo de investimento, por exemplo, você tem um movimento, por exemplo, aumento de taxa de juros americana. O principal driver de mercado de risco é a taxa de juros americana. Sim. Se ela sobe, naturalmente tem um flight quality. O apetite cai, né? Opa! Exato. Se com essa taxa nesse patamar, não precisa correr tanto risco. Cripto é conhecido como um dos ativos de maior risco. Então, naturalmente, você tem uma saída de investimento de maior risco para um ativo de menos risco que está remunerando mais. O que também acontece com o mercado de bolsa, né? Exato. Então, aí você traz a correlação mais para dentro do jogo. E aí você vai ter dentro
dos períodos, alguns momentos de correlação menor ou maior, mas nesses grandes movimentos a correlação é visível. Assim. É visível, né? E também, assim, este momento do mundo de taxa de juros alta também deve estar dando uma penalizada também nas criptos. Né? Isso, você tem o primeiro movimento, aí tem aquela estabilidade, aí, assim como tem na bolsa, você começa a ter uma descorrelação. Vamos dizer mais assim. Descorrelacionado. Isso, aí o mercado começa a subir, outros vão, cada um para o seu lado, né? Mas o primeiro choque de mudança de taxa de juros, você vê a correlação ali na cara. Na cara, né? Depois ela vai voltando à normalidade. Uma coisa, Marcelo, às vezes eu fico pensando, quando a gente vai dar aula e tal, né? Sempre alguém, tem um aluno começa a falar de cripto, né? Rende bem, rende mal. Eu sempre digo assim, gente, eu não sei avaliar rendimento de cripto. Porque eu não sei, uma empresa, a gente não sei mais quais são os drivers, por exemplo, explicar o retorno de uma empresa, né? A gente já consegue falar em mundo cripto? Já existem alguns drivers de avaliação para criptomoeda? Ou para criptoativo? Ou ainda está muito incipiente também? Não, já tem e está incipiente. Ou seja, já tem, mas pode mudar. Sim, não, tem muito para evoluir, né? Tem que falar de finanças tradicionais, né? Bem, eu que estudo economia comportamental, finança comportamental, até hoje tem muito para evoluir, quem dirá, né? Exato. Os modelos de valuation evoluíram muito, né, ao longo do tempo. A gente fala aqui de um século de estudo. Sim. E o valuation de cripto é muito novo, né? Tem uma disrupção aqui da forma que você avalia um projeto de real estate, por exemplo, para um projeto de uma .com, para um projeto cripto, né? Sim. Para o .com você já consegue trazer muito mais próximo para o valuation de um real estate. E olha que mesmo assim, até hoje a gente fala, essa empresa dá prejuízo, como é que vale tanto até hoje? Mas o fluxo de caixa descontado é horrível, né? É horrível, você olha a composição de ativo imobilizado e não imobilizado, não tem nada a ver com uma empresa de value, com uma empresa de growth, né? Isso e para cripto você traz mais um elemento aqui. Então o valuation está evoluindo muito, né? O que os analistas, especialistas em análise de projeto têm evoluído é analisar comportamento on-chain e capacidade do projeto perdurar no futuro, né? Qual que vai ser o apelo desse projeto em termos de uso mesmo na rede, né? Deixa eu ver se eu estou certo. As moedas, as criptos têm a ver com projetos que estão sendo desenvolvidos sob a sua arquitetura. Exato. É isso? É isso. E assim, se esses projetos vingarem, essa cripto vai ser mais ou menos utilizada, vai ter mais ou menos demanda? Assim como uma empresa tradicional, né? Como se ela vende a sua plataforma, não vou dizer, mas a sua arquitetura que ela vende o seu, como é que eu diria, sua rede, como se fosse... É o serviço que ela está oferecendo e a partir do serviço o fluxo de caixa futuro. Né? Ou seja, você consegue trazer um fluxo de caixa descontado, só que isso varia muito de projeto para projeto, como que está o economics daquele projeto, né? Como a economia do projeto foi desenhada. Isso muda muito de um projeto para outro. Projeto é projeto. Então um token vai ser muito mais focado em utilidade, o outro vai ter um elemento de distribuição de receita, o outro tem um uso diferente dentro do projeto. Então isso muda muito de um para outro, o que traz uma dificuldade maior para você fazer a análise. Quando você falou que são 10 mil criptos, né? Você viu que não precisa nem falar mais nada, né? Já não pode analisar, são 10 mil e muda de projeto para projeto. Teoricamente são 10 mil projetos. Exato. E você não tem um balanço padronizado para você poder comparar um com o outro. Verdade. Ainda não tem. Ainda não tem, verdade. Você não tem balanço padronizado, nem tem regra padronizada para contabilização, né? Isso. Nossa! Voltar aqui para o mundinho 175. Ok, já entendi então que a gente tem uma vantagem, que é a diversificação. Legal. Já sabemos que tem a questão da correlação, descorrelação, tal, que é bem interessante também. Vamos começar então a fazer uma primeira abordagem bem
assim, fácil, vai. Negociação, exchange, né? Você negocia como negocia na bolsa. Chega lá, abre uma conta no exchange, o fundo vai abrir uma conta, vai negociar, né? O que a regulação, e aí não é só aqui, né? As regulações que têm surgido para regular cliente institucional entrando em cripto, você precisa passar por uma exchange. Né? Então você passa por uma entidade centralizada. É diferente de um hedge fund, que não tem ninguém olhando por trás, ou uma empresa, você ou uma pode fazer uma pessoa operação física, privada, que aí você pode ir num DeFi, por exemplo. Você vai num protocolo de finanças descentralizado, onde você faz a sua negociação, a sua troca de ativos lá. Sem nenhum registro centralizado, uma ligação bilateral sem registro. Ela está registrada na blockchain, porque tudo que acontece na blockchain fica eternamente registrado lá. Tá. Mas não passa por uma entidade centralizada e regulada, né? Ou seja, só para... Quando você negocia num DeFi aqui, eu com você, sou eu e você, fica blockchain, mas não tem ninguém, entre aspas, um CNPJ dizendo, ó, esse negócio foi feito e está seguindo as normas. Isso. Mais ou menos isso. Isso. Tá. Então, a regulação 175, ela libera o fundo operar em órgão registrado, em empresa registrada. Então, vai passar por uma exchange. Tá bom. O fundo não vai conseguir operar nesse momento em DeFi. Tá. Conforme a regra está hoje, você não opera em DeFi. Eu e o Marcel, se quisermos negociar, tem alguém aqui no meio que está fazendo a intermediação, o registro dessa operação. Isso. Tá. Que está construindo um livro de ofertas, registrando, seguindo todas as melhores práticas, como se fosse negociando uma ação. Ok. Tá. Então esse é o primeiro ponto. Então você vai ter que fazer via um exchange, que é um órgão centralizador das negociações e registra essas negociações, né? Como se fosse alguém que está olhando o que está sendo feito. Isso. Não é isso? Exato. E até alguém que, se o regulador precisar fazer alguma auditoria, precisar identificar, rastrear alguma operação, né? Tá. Bom, o mercado financeiro é todo cercado, toda a regulação financeira para prevenir lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, prevenir fraude, prevenir abuso de mercado. Sim, né? sim. Então, o órgão regulador vai olhar na exchange se ela está seguindo essas melhores práticas, no mínimo. No mínimo. Tá. Então tá. E esse é importante que você falou. A CVM tem a quem cobrar, né? A CVM tem quem auditar, ela tem a quem perguntar. É isso. Né? Houve uma negociação, aonde aconteceu? Ali. Vou perguntar para a exchange. Isso. Né? Exchange, me dá o registro da operação. Né? Tá. Ela no limite vai fazer isso. Tá. Agora vamos lá. Aí tá bom. Então vamos lá. Nós temos que fazer a nossa... fizemos a negociação aqui. Quando eu compro uma ação, lá na bolsa, negocio, tem a CBLC que liquida, aí entra para mim no meu livrinho aqui, Hudson, lá tem lá um custodiante, outro nome de Hudson, dinheiro para um lado, título para o outro. Sabendo disso? Como isso funciona? Porque o que você compra também, se é derivativo, também você compra um papel, né? Você compra alguma coisa também que é um contrato que você nunca viu na vida também, né? E aqui, como é que funciona aqui? Vai ter a CBLC? Tem uma CBLC? Tem um Selic? Vai ter um Selic? Muito bom. Como a cripto, né? A cripto ou algum token, algum ativo digital, ela por trás ela tem uma blockchain, né? A blockchain nada mais é do que um livro razão com registro de todas as transações que foram executadas e o detentor do ativo. É um grande livrão digital. Digital. Tá. Como ela já cumpre esse papel de registro, né, ela dispensa uma CBLC, por exemplo. Então, eu e você estamos negociando numa exchange. A exchange, na verdade, só faz o controle porque o registro já está pronto. É isso? O registro vem primeiro. O registro vem junto com a negociação. O ativo está ali, para negociar numa exchange, você transfere a posse do ativo para a exchange. Tá. Né, e é a exchange que vai nomear o detentor daquele ativo. Tá. Mas a posse
A guarda da a chave... guarda, né? A guarda é melhor, né? A guarda tá com a exchange. É como se fosse meu, mas tá em meu... você que cuida, tá em meu nome e você cuida para mim. Exato. Ela que está guardando Tá. o acesso àquele ativo que está depositado na blockchain. Tá bom. E aí a exchange é que faz o ambiente de negociação, né? Uma vez que ela trocou de mão, saiu de um fundo e foi para um outro fundo, ou saiu de uma pessoa física e foi para um fundo, a exchange vai fazer o registro dessa troca e na blockchain ela vai lá e vai falar, olha, agora a posse não é mais da pessoa física, agora é do fundo, ou vice-versa, né? Tá. Então, na verdade, é uma interação. A princípio, e é que eu acho que volta desse nativamente digital, você está fazendo uma negociação de um ativo digital, que é um bits and bytes da vida, que você, quando eu dei a ordem de compra que estava no meu nome, já transfiro na própria blockchain, não preciso ir lá numa centralizada, a rede já. E aí quando você fala, desculpa, mas é que agora aquela dúvida, né? Leigo é bom, tá vendo? É bom que eu sou tão leigo quanto, né? Todo mundo que está vendo esse negócio, eu sou tão... neste momento, se eu estou negociando a cripto A, B, C ou D, eu estou numa exchange X qualquer, eu posso estar negociando qualquer delas e é a mesma blockchain para todo mundo? Para o ativo, vai ser a mesma blockchain. O que acontece você consegue ter réplica do ativo em outras blockchains. Tá. Né? Eu ouvi de uma outra pessoa um termo que é quando eu faço a réplica, é como se eu fizesse um BDR do ativo em outra exchange, né? Eu bloqueio uma quantidade de, falar aqui de USDC, que é uma stablecoin de dólar que tem na rede do Ethereum. E aí eu quero negociar ele no Arbitrum, por exemplo, uma blockchain de segunda camada que não tem nativamente o USDC. Ela tem um BDR desse ativo. Então tem um contrato inteligente que bloqueia o USDC no Ethereum e emite esse sintético do USDC no Arbitrum. Então ali aí você consegue fazer essa negociação na outra blockchain. Tá. A exchange que vai ter que dar o acesso para as diferentes blockchains se você quiser transferir de um lugar para outro. Mas uma vez que você está na exchange, o livro de ofertas normalmente não olha para isso. Ela unifica os livros só quando for fazer a transferência que você escolhe a blockchain para onde você está transferindo. Tá. Uma mudança grande, hein, Marcelo? É uma mudança grande. Como é que fica o papel do custodiante? Porque hoje, para quem não sabe, o custodiante é aquele cara que faz a guarda, né? Ele garante que aquele ativo existe e que está no seu nome, no meu nome e assim por diante, né? Faz a liquidação. Não tem, né? Como é que muda? Porque a gente está acostumado a fazer a negociação, o custodiante bate a operação, batida a operação, vai lá e registra. As duas partes dão um ok na operação. Né? Fechou bonitinho, comitou a operação, fechou, agora paga todo mundo. Acabou esse negócio. Mas assim, hoje é o seguinte, você tem a negociação, você tem o custodiante batendo a operação, fazendo o registro e cada custodiante com seu livro guardando direitinho. Ou seja, você tem o registrador, o depositário central, e você tem o custodiante. Você teria duas camadas de conferência, digamos assim. E hoje, como é que fica na blockchain? Com o mundo cripto. A blockchain, e aí usar um outro termo, né? Por favor, vou aprender assim, né? Vai falando aí que eu vou anotando aqui. Dia de aula eu vou aproveitar para usar. Ela dá a posse ali, associando a uma chave. Tá. Né, que a gente chama de chave pública lá. Que é como se fosse, fazendo um trocadilho aqui, o login da pessoa, né? O username do usuário é uma chave pública. A gente fica falando chave pública, chave privada, que é termo de cripto que só afasta as pessoas. Também, né? Se você me disser que uma chave pública é login, chave privada é senha, eu vou dizer, que bobeira, perderam muito tempo com isso. É muito mais fácil de entender. Tá afastando todo mundo à toa, né? A chave pública, vamos chamar aqui de username. Né? Ela está associada a um username ali, que hoje ainda é um código
grande, criptográfico lá. Mas vai evoluir para ser um Hudson.bessa lá, né, em algum momento. Então isso está associado ali a esse usuário, que tem uma senha, que é a chave privada, né? E não tem mais nenhum controle. Então, se o Hudson, que é o proprietário daquele ativo, perder a chave privada ou dar a chave privada, né, que é a senha para acessar aquele ativo para uma outra pessoa, e a pessoa transferir, você não tem como recuperar mais, né? Se a pessoa não te devolver... Né? Como chave de banco, como senha de banco. É a mesma coisa, né? Então, dado que você tem isso na blockchain e você não consegue mudar isso, o que é importante de construir para você poder garantir essas trocas e dar o acesso para as pessoas que devem ter acesso, né? Entra a figura do custodiante qualificado de cripto aqui, né? Custodiante qualificado de cripto. Isso. Olha só. A exchange tem que cumprir esse papel. Como assim também, tem que cumprir esse papel? O papel de garantir a guarda da chave. Tá bom. Né? Como se fosse um depositário. Isso. Uma vez que eu depositei o ativo numa exchange, é ela que está guardando, ela que tem a posse das chaves para você em seu nome. Tá bom. Tá? Então ela faz esse papel. O fundo, ou qualquer cliente, pode usar a exchange só como um ambiente de negociação. Ele pode guardar isso, fazer a guarda da chave, ou guardar, né, internamente, ali na gestora. Papelzinho, né, guardado na gaveta. Anota o código ali de 256 caracteres no papel. Se eu errar um código, já era. Se o papel sumir, né? Do jeito que do Egito mal, vou começar de manhã, vou acabar no dia seguinte, né? Até conseguir entrar. E do jeito que eu sou desorganizado, o papel vai sumir na gaveta. Eu posso guardar no meu notebook, ali num bloco de notas, né? E correr o risco de perder. Tá. Formatar sem querer, ser hackeado o notebook. Ou eu posso delegar isso para alguém que é especializado em guarda de senhas, né? Guarda de códigos criptografados. Tá. Que é o custodiante qualificado de cripto. Né? Tá. Aí entra esse papel. Ele que você vai contratá-lo para guardar a sua senha para acessar o ativo na blockchain. Mas é você que acessa ou você tem que fazer via o custodiante? Ou quando você precisar da senha, de alguma maneira, tem algum mecanismo que você pega a senha dele? Ou tem diferentes modelos? São diferentes modelos. Tá. Normalmente, o custodiante vai abstrair esse acesso, vai criar uma camada de segurança em cima daquela chave e vai te dar acesso a essa camada de segurança. Tá, como se fosse uma senha como se fosse uma senha fake, não é? Mas como se fosse um mnemônico de senha, alguma coisa assim. Que dá acesso à plataforma dele. E a plataforma dele que guarda a chave da blockchain. Pô, tem muita coisa pra fazer, né? Porque eu já tô imaginando que o cara vai ter uma camada lá que eu vou entrar, digamos, com o meu login e senha que eu uso, que tá associado a alguma coisa que ele vai garantir que sou eu mesmo que tô, com um token, com alguma coisa. E aí depois aí você manda a ordem e já tá tudo e ele já tá conectado para o exchange, pronto. Isso. Você entra talvez entre até por meio dele, na verdade. Isso. Tem modelo que vai ser construído assim, né? Esse tipo de modelo é relativamente novo, mas eu acho que é o caminho para onde o mercado vai caminhar. Vai caminhar esse. Para onde ele vai andar é esse, né? Tá. É ter um acesso mais facilitado para transferir o ativo do custodiante para a exchange, da exchange para o custodiante, ou até de negociar o ativo na exchange sem precisar tirar ele do custodiante. Tá. Essa é uma dúvida que eu tenho. Então, na verdade, você tem um modelo que você pode ter o ativo, na verdade, não está depositado na exchange, ele pode ter depositado no custodiante. No custodiante. Aí, se você quer negociar, o custodiante tem que liberar para a exchange. Isso, ele fala, olha, exchange, eu te dou a garantia de que o ativo existe e no momento da liquidação eu libero para você. Tá. E aí você vai ter um mecanismo de multi-assinaturas, e aí cada custodiante constrói o seu mecanismo, né? Nossa, muda coisa pra caramba. Muda principalmente porque tudo aqui é real time.
né? A liquidação é É instantânea. verdade, né? Aquele papo de bate no final do dia, não sei o quê. Se a gente olhar para o tradicional, funciona mais ou menos assim, né? Eu negocio o ativo durante o dia, o custodiante tem a guarda, ele dá a garantia para a corretora. No final do dia, as partes que negociaram dão um ok para a transação e executa-se a liquidação. Faz a transferência de um para o outro e pronto. Né? Eu acabo fazendo isso, a área de middle, né, das gestoras, dos administradores, executam isso no final do dia só para liquidar a operação. Tá. Para cripto é um pouco diferente, né? Porque a liquidação é instantânea. Você não tem um mercado em D+1, D+2, D+3, dependendo do ativo, Tá. que é D0, né? Então cada exchange vai construir o seu arranjo para facilitar ao máximo a vida do gestor, né? Em alguns casos dificultar. Não, na verdade, eu acho que tem toda uma dificuldade se acontecer, mas não é o objetivo, Não, né? não é Esse não era o objetivo. objetivo, né? Mas vamos lá. O que a gente está falando é o seguinte, tem toda uma rede de serviços, né? Vai ter que ser montada, né? E aí eu fico pensando o seguinte, a gente está caminhando para o mundo digital, né? Isso é mais do que evidente, né? A gente pode ser que no futuro, quando a gente pensa no que está no behind the scenes aqui, né? O making off da história é o seguinte, tá bom, estou aqui negociando e tal. Mas talvez para qualquer ativo faça sentido ser assim, ou não. Até se eu for comprar uma ação de qualquer empresa XYZ, será que não vai fazer sentido que seja dessa mesma forma? Uma representação digital de alguma coisa e fica tudo muito mais simples? Exatamente, né? E até a liquidação, né? Por que eu não posso ter o meu ativo no momento que eu comprei, né? Hoje tudo é real time, né? O Pix, né? Eu não preciso mais fazer uma transferência para uma pessoa no sul do país e esperar a liquidação entre os bancos. Bem lembrado. Entre os estados, e aí uma central para fazer essa liquidação e esperar 5 dias, né? Para quem não sabe, isso era assim alguns anos atrás, né? Exato. Então evoluiu muito, né? Agora você tem a transferência instantânea com o Pix. O Pix, sim, né? Por que não funcionar assim para o ambiente de ativos? Ainda mais porque os reguladores, os experts, né, já falam de mudança de uma economia de ativos, né, baseada em ativos, para uma economia baseada em tokens. Então os próprios ativos vão passar por um processo de tokenização. Que no fim das contas é uma representação digital. Né? Isso. Ao invés de eu ter vou fazer uma analogia que não pode ser boa, né? Mas lá, ao invés de eu ter um registro binário em algum lugar dizendo que eu tenho uma ação tal, na verdade, talvez o registro binário seja um token que já é a própria ação, representação da ação. Fica lá no livro da empresa que emitiu a ação, vincula num determinado token que já está na plataforma e acabou. Você está negociando o token que é a representação de um ativo que está lá no livro, ou talvez esteja em algum lugar que ela tem que registrar que ela lançou a ação, sei lá, uma coisa assim. Você vai ter alguém que garante que aquela ação foi emitida, né? Exista e que está associada a um registro na blockchain. Tá. Né? Então você tem que fazer essa amarração do ambiente digital para o real, né? Para o Sim. físico. Mas uma vez que está ali e tem alguém que garanta essa paridade, né? Pronto, a negociação está em blockchain, ela está 24/7, está em real time, está liquidação instantânea e está global. Nossa, é verdade. Isso também é outra coisa, né? A gente tem sempre aquele papo de que o mercado brasileiro, pelo menos o mercado de ações é pequeno, é concorrência com o mercado estrangeiro, não sei o quê, mas a gente pode caminhar para um mundo até talvez de mais concentração de mercado que a gente pensa, né? Porque como é tudo global, você pode estar negociando aqui, negociando nos Estados Unidos com a mesma facilidade. E aí, de repente, vou listar no Brasil, vou listar nos Estados Unidos uma ação. Talvez estou devagando, na verdade. A regulação vai ter que caminhar muito para permitir isso, né? Hoje ainda tem, por mais que a CVM permita cripto, ela ainda distingue, né? A cripto nativa da cripto com características de valor imobiliário. Tá. Se ela tiver características de valor imobiliário, deve seguir
toda a regulação apropriada àquele valor mobiliário. Tá. O que não é, até quando na instrução, na resolução bota lá criptoativos, não é um valor mobiliário, né? Não, ela separa, isso ela deixa claro. Deixa claro. Também. É um criptoativo, né? Isso. Até porque recentemente tem tido algumas discussões, né, sobre a questão de aonde é o alcance, né? Qual é o alcance do Banco Central, qual é o alcance da CVM, né? Tá claro que se for uma oferta pública é cripto, mas e se não for? É um ativo do Banco Central, então? Um ativo financeiro, não é? Não teve oferta pública, e aí? Essa fronteira ainda é nebulosa e não é só aqui, né? Não é só aqui. Olhar a discussão que está tendo nos Estados Unidos. Não, e também você pode fazer uma oferta pública de cripto, mas você vai oferta pública, não, é complicado, né? Tem muita coisa para evoluir, mas assim, a CVM já deu um passo muito importante para isso, né? Não, com certeza. E atender uma demanda, né? Que o negócio é ter que comprar um fundo offshore que tenha cripto, para poder ter cripto na carteira, é uma solução até engenhosa, legal, mas... Né? Mas que no fim sai caro para o investidor, né? Quem está pagando a conta disso é o investidor final. Digo assim, atender uma demanda emergencial na época, né, que precisava, criou-se essa porta, mas ela não é uma porta eficiente, né? Ela é uma porta bastante deficiente, né? Ficou meio... Mas foi um caminho... Bom, que funcionou, até porque a gente sabe, uma boa sacada a regulação é sempre mais devagar. Sim. Ela sempre vem a reboque da mais inovação. reage do que age, né? Exato. É mais reage do que age. Não tem como ser diferente, a inovação vai estar sempre à frente, né? Não, com certeza, né? Tem que ter um ambiente que permita esse tipo de inovação. Para aquelas pessoas que são adeptos fervorosos da centralização, né? É difícil querer que um regulador, um grupo de 2, 3 mil pessoas, consiga ser mais criativo e inventivo do que milhões de pessoas. Exato, né? Não tem como. É querer demais, né, coitado? Não tem como. É querer demais, né? É querer demais, né? Você bota lá, a regra sai, o nego começa a ler a regra, aquelas dezenas de milhares de pessoas já estão lendo a regra pensando como é que eu vou ganhar dinheiro com isso, né? O regulador pensou em como é que eu faço um negócio seguro, para o mercado da direito, o cara já está lendo com outro olho. Aonde que tem uma oportunidade? É cruel, né? É cruel. E aqui, Marcel, segurança é um assunto sempre que fala de cripto surge. Aí eu fico assim, quando eu leio, tudo que eu leio, mas a cripto é muito mais segura, quando você é imexível, né? Você não pode mudar, não sei o que, tá na blockchain, é real time, não sei o que. É mais seguro? Ou pelo menos é tão seguro? O que faz com que tenha essa desconfiança de que não é tão seguro, na tua opinião? Você tem algum feeling disso? O que garante a segurança dela, e por isso que a gente fala que ela é mais segura, é porque uma vez registrada na blockchain, a transação é imutável, né? Ela está para sempre ali. Imexível, como disse o nosso ex-ministro Imexível, pode ser também. Imexível. Então, o registro está sempre ali, né? Então, você vai conseguir acompanhar o histórico de transações daquele ativo. Tá. Todo o caminho que ele percorreu. Isso é importante até para rastrear recursos provenientes de lavagem de dinheiro. Tá. Uma vez que eu identifiquei a ponta de entrada como um ponto de ameaça, como possível lavagem de dinheiro, uma vez que ele entrou na blockchain, eu rastreio todo o caminho dele até sair. O problema é quando eu saio do ambiente de blockchain. Aí é mais difícil de rastrear. Mas uma vez lá dentro, eu conheço todo o caminho. Então, essa é a segurança que ela permite. O que o fundo, né, e as gestoras, e o investidor institucional, e o investidor da pessoa física precisa ter em mente é o acesso a esse ativo ali dentro. Como a gente falou aqui, a chave pública é o login, a chave privada é a senha. Uma vez que eu perdi a minha senha, assim como se eu perder a senha do meu e-mail, alguém tiver acesso, se eu perder a senha do e-mail, qualquer pessoa que perder a senha do e-mail, vai demorar muito tempo para poder voltar a uma vida normal. Exatamente, exatamente. Aqui também, você perdeu o acesso aos ativos. Então, a segurança vem aqui do como que eu garanto a guarda segura dessa senha, da chave privada. E aí, por isso que é importante a figura do custodiante das chaves. Né? O custodiante qualificado de cripto, ele é a entidade que guarda as chaves, a chave pública e privada. A pública
Público é público, né? Tá. Guarda a chave privada. E talvez discipline a utilização dela, né? Talvez para você usar, você tem que ter interferência dele que garante uma camada adicional, não sei. Pro institucional, acho que é muito importante esse tipo de segurança, né? Tá. Porque aí você dá um acesso, você imagina que um gestor, pode ser grande ou pequeno, que começa a operar a cripto e resolve fazer a guarda própria das chaves, a própria guarda das chaves. E por algum motivo perdeu acesso ao computador dele, foi hackeado, ou algum funcionário malicioso por fraude mesmo, pega aquele acesso que está aberto para qualquer funcionário da gestora e resolve transferir a cripto para uma carteira própria ou para algum outro laranja. Isso já existe hoje também, né? Você não consegue mais recuperar. Se o laranja ou o próprio que recebeu a cripto não devolver, tá lá, ela foi validada na blockchain. Então, o custodiante e a exchange, né, que estiver oferecendo serviço para cliente institucional, é importante que crie camadas de segurança também para isso, né? Então, guarda segura, né? Isso é inegociável, né? das chaves, um acesso com multi-assinatura. Então, por exemplo, o gestor vai transferir a cripto de uma exchange para um custodiante, ou de uma exchange A, vou citar aqui o MB, né? Por razões óbvias, para um custodiante ou para um outro qualquer. Para um outro, para uma exchange estrangeira. Se for só o ponta de mesa, né? Que faça a transferência, ou uma única pessoa conseguir operar aquela transação, ele pode errar o endereço, digitar alguma coisa errada, já era. Então é importante, por exemplo, criar uma multi-assinatura, né? O gestor, uma ou duas pessoas do gestor assinam, uma inicia a transação, a outra assina. As alçadas, né? Isso. A outra valida aquela ação iniciada pelo ponta de mesa e, no limite, alguém do administrador responsável também assina, né? É um tipo de arranjo que pode funcionar. Aqui também cai entre nós, é regime de alçada, né? Alguém faz, o outro aprova, algum libera, alguma coisa assim, né? É isso. Mais ou menos assim. Esses então são mecanismos de segurança que acho que são importantes, né? Sim, não, com certeza. Para você evitar, porque é diferente de um ambiente centralizado, que em algum momento você apresente alguma prova, né, de que foi fraude, você consiga recuperar. Na blockchain, uma vez validada a transação, vai ser muito difícil você conseguir recuperar. Os players envolvidos na negociação, pensando que você tem players e um centralizador forte, digamos assim, a relevância dos players fica maior, né? Fica maior do que o centralizador, né? Não é que fica maior que o centralizador, fica proporcionalmente maior. Comparando com hoje, eles ficam mais relevantes do que são hoje. É isso. Você tem que ter uns caras bons. Marcelo, a gente está caminhando para o final, tem uma última pergunta para a gente fazer aqui, para poder terminar mais ou menos dentro do tempo mais ou menos que a gente estipulou. Como é que o mercado está preparado hoje? O que você acha? Quanto o mercado vai precisar ainda? Estamos muito longe do que a gente precisa para começar, para que os fundos comecem a negociar os seus 10% ou alguma fração disso de cripto, ou a gente está mais próximo disso? Como é que está o nível de maturidade do mercado? Acho que tem dois lados aqui para a gente analisar, né? Uma são os gestores e administradores. Tem alguns players se movimentando para isso, estão construindo já a equipe de research para analisar projetos cripto. Outros que já investem. Tem até alguns fundos aí especializados já, alguns assets. Né? Outros mais namorando do que estudando efetivamente. Né? Então isso a gente tem visto esse movimento para o lado dos administradores e gestores. Não deve vir todo mundo ao mesmo tempo e deve ser uma adoção mais gradual. Do outro lado são os players da infraestrutura, né? As exchanges, os custodiantes. Esse aqui eu acho que o movimento está um pouco mais acelerado. Né? A gente está vendo alguns players aqui construindo custódia própria digital.
Players tradicionais que estão fazendo... Nacional. Tá. Players de custódia especializada em cripto global, montando unidade no Brasil. Então, acho que o lado de infraestrutura está um pouco mais avançado. Sim. E vai estar muito mais preparado. Quando o pessoal negociar, a infraestrutura já deve estar pronta. Exato. Pelo menos isso, né? Quer dizer, assim. começar a crescer o volume, né? Porque a gente negociar, sempre vai ter alguém que vai estar negociando, né? Mas aquele negócio de errado o cara faz até no papel, né? Mas assim, quando tiver maior volume, o mercado já vai... Uns um pouco mais avançados, outros um pouco menos, mas eu acho que é o lado que está correndo mais, né? Tá. Que é o da infraestrutura, que precisa estar pronta até para se o lado do buy side decidir comprar, o sell side precisa estar pronto. Com certeza. Não, com certeza. Aí o back também, né? Senão no final da dia a operação não realiza a operação, né? Exato. Fecha. Meu caro, infelizmente temos que acabar a reunião. A reunião não, desculpe, a conversa. É uma óbito nesse negócio de reunião, né? Infelizmente. Faltou alguma coisa que a gente não falou aqui que você acha importante? Eu acho que outro, como a gente falou, que o ambiente é liquidação instantânea e é 24/7, né? É verdade. 24/7. Você vai poder operar então domingo de madrugada. O gestor vai ter que ficar atento, ele já fica, né? O gestor global já fica atento 24 horas por dia. Ele só descansa no final de semana. Agora não vai descansar mais. Nossa. Você tem um desafio aqui para marcação ao mercado também. Boa, coloca aí. Então, o importante aqui é evoluir em regra. Acho que é menos players de mercado e mais regra que estabeleça qual que é o horário de corte, qual é a regra para a formação do preço de referência, para a cotização do fundo. Verdade. Você pode ter moeda de vários países com fusos diferentes, né? Aqui o preço é global, né? Por arbitragem você tende a ter um único preço global. Tá. Mas ele está sendo negociado às 5 da tarde, às 5:01, às 6, às 6:01, às 7, às 7:01. Qual que é o horário de corte? Que bolsa, né, que você vai usar? Calcular. Não, é que o preço... Não, sim. Eu preciso ter uma nota não, né? Um preço de corte aqui. Então, acho que tem que evoluir ainda. E aí é um movimento mais de associação, né? Acho que a Bcrypto, que é a Associação Brasileira de Cripto, está avançando nesse ambiente. É importante botar CVM, BIMA, Bcrypto, botar essa galera conversar, né? Talvez não tenha o preço na partida, mas pelo menos a sinalização de requisitos mínimos, né? Sim. Provavelmente vai começar assim, né? Quais são os requisitos mínimos e tal, né? Acho que é isso. Que é importante pro mercado de fundos. É muito importante, né? É muito importante. Não, preço é sempre muito importante, né? A questão de transferência de riqueza e tal, é sempre muito importante. Mestre, muito obrigado pela conversa. Como sempre, a conversa foi ótima. Muito bom estar aqui. Obrigado, Marcelo. Bom te ver de novo, cara. Gente, mais um episódio de Investimento à Beça terminando. Muito obrigado aí. Valeu. Obrigado, Marcelo. Valeu.